Salve, salve galera, amigos do canal RDA News. Estamos por aqui mais uma noite com vocês para trazer as principais notícias desse dia, né? A gente vai fazer aqui um poporri de notícias com vocês. Então vamos dar uma passada aqui rapidamente, os principais temas do dia, né? E dar uma pequena repercutida em cada uma delas. Hoje, né, o assunto do dia foi a posse do ministro do Supremo, Cristiano Zanin Martins, né? O Cristiano Zanin é um grande jurista, né? Um advogado renomado, o advogado que fez toda a defesa do presidente Lula contra a Lava Jato e conseguiu reverter, né, brilhantemente, né, toda manipulação da extinta Operação Lava Jato. Então a gente espera que o advogado, né, agora ministro do Supremo, Cristiano Zanin Martins, ele possa ser um ministro idôneo, coerente, pautado pela Constituição, né, que possa garantir o direito legal para todos os cidadãos. Então a gente fica muito otimista pelo presidente Lula ter indicado uma pessoa super qualificada, né? Como assim se faz necessário como é que fala? Chegar na Suprema Corte, né? Então, deu uma engasgadinha aqui, mas faz parte. Então, o ministro Cristiano Zanin Martins é uma pessoa muito qualificada para estar onde está, né? E chegar onde chegou, por puro merecimento. Um tema que também está repercutindo muito nos últimos dias, infelizmente a gente vai falar novamente sobre ele, dá uma passadinha aqui bem rápido, que é a questão do hacker de Araraquara, né? O famoso Walter Delgatti Neto, o hacker que foi herói e agora vira vilão, porque quando ele traz à tona todos os absurdos, todos os malfeitos da Operação Lava Jato, do procurador Deltan Dallagnol e do ex-juiz parcial Sérgio Moro, muitos, né, olharam para o Delgatti como um grande herói da nação, mas aquilo ali foi só um acaso, né, na biografia do hacker, né, do Delgatti, tendo em vista que ele gostou, né, de atuar no submundo do crime e, né, podemos dizer assim, que fez um conluio com a Carla Zambelli, de uma certa forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o PL na pessoa do presidente Valdemar da Costa Neto. Então, a notícia de hoje é o seguinte: a cúpula da Câmara, né, já avalia como certeza a cassação do mandato de Carla Zambelli. Então, com todos os fatos, né, com todos os processos, com todos os crimes que a Carla Zambelli já praticou, né, mas agora tudo que veio à tona em relação às declarações e às provas que a Polícia Federal já tem da ligação dela com o hacker de Araraquara, né, com Walter Delgatti, então, né, a deputada Carla Zambelli se complica ainda mais e já dão como certo em Brasília que ela perderá o seu mandato. O que dizem que é só uma questão de tempo. Então, a gente aguarda para ver se tudo isso se confirma. Outra novela, né, que finaliza hoje é aquela polêmica, né, em relação à substituição da ministra do Turismo, a Daniela do Vaguinho, né, que era do União Brasil, devido às divergências partidárias, ela saiu do União Brasil e aí levantou a questão, a possibilidade dela ser substituída por outro parlamentar do União Brasil. E surgiu o Celso Sabino, né, que ficou aí em banho-maria, vai, não vai, toma posse, não toma, sai Daniela, não sai, e saiu Daniela. Então, hoje foi a posse do Celso Sabino no Ministério do Turismo, e a gente precisa ficar de olho, né, porque o Celso Sabino é uma cota do Centrão, ele entra na cota do Arthur Lira, né, do presidente da Câmara. Então a gente precisa ficar atento nesse ministério,
que, a princípio, é um ministério sem expressão, mas que, nesse momento, né, a gente tem que ter muita atenção nele e acompanhar todos os passos do ministro Sabino para não permitir que ele possa fazer do Ministério do Turismo um grande balcão de negócios do Centrão. E, por consequência, a culpa de tudo recair sobre o presidente Lula. Então, todos vocês, vamos ficar de olho no ministro do Turismo, Celso Sabino. E também, pessoal, tem uma outra matéria aqui, né, que saiu na Globo News, que volta ao foco do hacker de Araraquara, né, do Walter Delgatti. A matéria, né, na realidade foi o seguinte: a cada minuto, né, vai ficando pior para o Bolsonaro, diz Helena Chagas, né, sobre as revelações do advogado de Delgatti, né? Em entrevista à Globo News, o advogado do hacker, preso pela PF, disse que Bolsonaro teve participação direta na tentativa de golpe, né, no 8 de janeiro. Então, assim, a gente espera que o Walter Delgatti ele possa realmente apresentar provas, tendo em vista que ele é uma pessoa muito esperta, meticulosa, no sentido de guardar tudo, né? Teve uma habilidade muito grande para guardar evidências. Então, temos a esperança de ver as provas que ele tanto fala, que tanto se especula, que possa vir a complicar ainda mais o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente vai ficar aguardando, né, o desenrolar dessa história para ver realmente até que ponto o ex-presidente Jair Bolsonaro está envolvido em tudo isso. A gente sabe que ele tem capacidade para tal, né? Mas precisamos ver as provas para que ele possa, né, ter o direito de ter um processo legal, né? E que, se condenado, seja condenado com base nas provas apresentadas pelo hacker e das demais provas que a Polícia Federal vir a conseguir. Então a gente vai ficar aguardando esse desdobramento, né, em relação ao Walter Delgatti, né, a toda essa trama envolvendo a Carla Zambelli, o Valdemar da Costa Neto, o presidente Bolsonaro, né, e vamos ver, né, o desenrolar dessa história. Também a gente vai trazer aqui, né, um outro assunto que estão tentando politizar, né, que é a CPI do MST. Né? Na realidade, estão tentando politizar e criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra. Né? Para tal, implementaram uma CPI e estão tentando vender a imagem que o MST é um grupo terrorista. E a gente sabe que está muito longe disso. O MST, ele é uma organização social, né, que vem brigando para que se cumpra a Constituição, do qual os trabalhadores sem terra tenham direito a um pedaço de terra para se instalar, produzir e viver. Né? A gente sabe que muitas vezes, né, teve muitos confrontos, né? Já tivemos inúmeros derramamentos de sangue, né, em algumas manifestações e em algumas invasões. A gente sabe daquela chacina de Eldorado, onde morreu mais de 20 assentados, né? E, de uma certa forma, tentam vender que os sem terras são terroristas. A gente sabe que hoje, né, os trabalhadores sem terra, né, do MST, eles, desde que estejam assentados, com condições de produzir, eles entregam muita coisa boa para a população. Hoje, para quem não sabe, o movimento dos trabalhadores sem terra no Brasil, ele é responsável, eles são os maiores produtores de arroz orgânico do Brasil. Então, muitas vezes você já pode ter comido o arroz orgânico produzido pelos sem terras. Então, essa CPI do movimento, essa CPI dos sem terras, nada mais é para tirar os holofotes, né, da CPI do 8 de janeiro, onde está se investigando, né, e chegando perto dos mentores desse atentado. Então,
tentam usar a CPI dos sem terras para tirar o brilho da CPI do 8 de janeiro. Uma outra notícia que saiu hoje, que também eu acho importante para a gente trazer para vocês, ela diz respeito ao Banco Central. A reportagem diz o seguinte: pesquisas de Campos Neto no BC, né? Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, né? É o famoso presidente autônomo, né? Indicado pelo Bolsonaro. Pesquisas de Campos Neto no BC orientaram campanha de Bolsonaro. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, desenvolveu métodos matemáticos que influenciou a estratégia eleitoral de Bolsonaro. Então, assim, cada dia que passa, a gente sabe que fica mais escancarado, né, a questão da partidária de Roberto Campos Neto. E, em cima disso, ele vem tomando medidas no Banco Central que vêm a prejudicar o governo. O Roberto Campos Neto, ele usa a autonomia do Banco Central para fazer política e uma política de predação contra o governo Lula. A gente sabe que não seria bom para o momento do Brasil, né, se destituir um presidente do Banco Central que teoricamente é autônomo, mas diante de tudo que ele já fez, já falou e vem fazendo contra o país, os senadores da República deveriam abrir um processo de cassação, destituição de Roberto Campos Neto do Banco do Brasil. Hoje a gente sabe que a economia do Brasil, né, toda cadeia produtiva está sendo travada pelas grandes taxas de juros que o Campo Neto vem impondo. Apesar de que hoje, nesse 3 de agosto, ele ter reduzido 5%, 0,5% na taxa de juros, a gente sabe que ainda é muito pouco para a economia desenvolver. Então, vamos ficar de olho também no senhor Roberto Campos Neto. E voltando aqui para nossas notícias de hoje, nosso Poporri, né? A gente traz aqui, né? Tá nos trends, né? Hoje no Twitter, um dos temas, né, mais falado foi, né, Nicolas Casado, né? Que é o famoso deputado, né, que muitos o chamam de Chupetinha, né, Casado, Nicolas Casado. É assunto mais comentado do Brasil após o extremista ser acusado de relativizar o nazismo, né? O extremista, né, o Nicolas, defendeu a liberdade de expressão para que humoristas fizessem piada com o tema considerado crime no Brasil. A gente sabe que a estratégia, né, dos extremistas de direitas sempre são, eles vão testando os limites da lei, né, e da tolerância. Então, hoje ele relativizou, né? Eu vi uma entrevista do Nicolas recentemente, né, que ele começa falando sobre que alguns judeus, né, eles aceitam algumas questões nazistas. Depois, mais adiante na conversa, ele fala que os judeus, né, a comunidade judaica relativiza. Então é uma pessoa que ele, apesar de ser jovem, né, mas ele é muito meticuloso, ele é muito articulado no sentido de manipular. Então, hoje, né, é uma prática comum do deputado Nicolas defender e relativizar o nazismo. Então, vamos ficar de olho, né, para que ele possa, né, se ele insistir nesse tipo de prática, onde a gente sabe que no Brasil tem leis que criminaliza a defesa e a apologia do nazismo, então
vamos, né, denunciar. Se você assistir, né, alguma fala criminosa do deputado, marca o ministro Alexandre de Moraes, né, para que ele possa, né, tomar as devidas providências, abrir um inquérito ou pedindo para que o Ministério Público Federal possa investigá-lo e, caso constatado, né, levá-lo a julgamento. Então, a gente traz uma série de assuntos, né, para vocês hoje, um popurrí das notícias, né, e a gente ainda tem mais aqui algumas que a gente gostaria de falar, né, sobre as farmácias, né, que as farmácias, né, elas podem começar a realizar exames clínicos, né? Aqui está dizendo assim, que as farmácias habilitadas já podem realizar exames clínicos. Até agora, as farmácias só eram autorizadas a realizar teste de Covid. Mas, né, as coisas estão evoluindo, então as farmácias vão ficando mais diversificadas na prestação de alguns serviços de saúde. Além de, né, já realizar o exame de Covid, agora ela vai fazer coleta de exames laboratoriais. Mais uma opção, né, para quem quiser um dia. É isso aí, galera. Esse foi o nosso Popurrí de Notícia de hoje, né? A gente espera que você tenha gostado, né, do conteúdo do dia. Se você chegou até aqui, né, não esquece de deixar o seu like, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a notícias de primeira qualidade. Então, conto com você. Até a próxima. Amanhã a gente volta com mais vídeo informativo para você. Salve, salve e até amanhã.